esperar, tem gente que esperaria um pouco mais. Mas considerando essa semana, considerando essas atividades de ensino remoto e outras agendas que são colocadas, né? Pensando o valor que é para nós que estamos nessa sala aqui, os 5 minutos já são suficientes, porque nós temos muito a falar e a ouvir, e é importante que a gente tenha mais tempo até para falar, né? Só quero fazer uma abertura inicial. Eu sou Braulio Magalhães, professor no Departamento de Direito, que em conjunto com as membras e membros do grupo de estudos de relações raciais, sociedade, Estado e sociedade, o GERES, que daqui a pouco a Flávia vai falar, promovemos e apresentamos essa proposta, né, sobretudo com a indicação da Mariana e referenciando, né, no especial convite que nós todos partilhamos, viu, Ronan? Seja muito bem-vindo e estamos muito felizes com sua participação aqui. A leitura do seu artigo nos faz aprender muito e a mera leitura já nos induz criticamente. E eu espero que, ouvindo você, a gente aumente a potência dessa crítica, que acho que é muito merecedora, considerando esse contexto todo. Vou deixar para a Mari, daqui a pouco apresenta, né, de forma mais delicada e gentil para receber o Ronan, mas quero falar brevemente, né, da proposta. A proposta desse momento aqui é a gente fazer uma discussão sobre raça, subcidadania, nos tempos de isolamento social, né, por conta da Covid, refletir sobre as diferenças, considerando que a pandemia é um fenômeno e a vida em sociedade são vários fenômenos. Ocorre que em todos esses fenômenos a gente tem uma certa seletividade, né, as pessoas negras quase sempre estão na seletividade mais propensas a sofrer os reflexos desse fenômeno. É preciso discutir, é preciso evidenciar isso, e por que que sempre, né? Porque terão outros fenômenos, e será que quanto tempo a gente vai ficar refletindo sobre a mesma questão? É preciso propor alguns avanços, né? A discussão é nesse sentido, a temática veio em razão, obviamente, da promoção do DIAF, da diretoria, né, da DIAF, que é uma diretoria permanente, que tem desenvolvido um trabalho pela nossa Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós temos até discutido no GERES, né, gente, no grupo, que a gente quer uma agenda permanente e uma agenda permanente no sentido de que não seja somente em tempos da Semana da Consciência Negra ou do mês da Consciência Negra. Essa consciência precisa passar todos os meses, todos os dias, e é preciso, né, tratar isso de uma forma permanente, que é o que a gente pede com as políticas públicas também, né, que não sejam segmentadas e nem mesmo localizadas, superficiais, é preciso consistência nisso. A proposta nossa, né, nossa utopia, podem dizer, mas é que mesmo com 18 pessoas aqui, nós nos sentimos muito valorizados, esperamos que né, a discussão, que também a ideia da gravação é que a gente utilize isso em outros momentos de reflexão, viu? Então, no grupo de estudo, nas nossas disciplinas ênfases, né, Mari, que a gente eventualmente possa fazer, nós queremos usar esses materiais, sabe, Ronan? E a ideia é que a gente tenha isso como uma produção acadêmica, uma inserção do debate sobre as relações raciais de uma forma geral, sabe? Então, essa é a nossa pretensão de criar esse espaço, é claro, considerando a semana, mas ao mesmo tempo avançando para além da semana, né? Isso que a gente quer propor em termos de agenda, porque o grande problema é que sempre é não agenda. Então, quando é agenda, mesmo que seja um dia, uma semana, a gente precisa ocupar e, quiçá, a gente tenha meses e meses ocupando. Essa é a nossa ideia. Como nós temos um espaço
aqui também é uma pretensão da gente fazer o lançamento do nosso grupo de estudo, com uma identidade, com uma proposta de trabalho que esperamos nós seja mais consistente. Então, eu dou as boas-vindas, né, e saúdo a cada uma das pessoas aqui. Espero que seja bastante proveitoso, já adianto que será, mas experimentem, duvidem, que vocês verão, e enfim, e vou passar para a Flávia, né, para também falar da nossa arte, das boas-vindas a todos. Depois, Mari, você pode conduzir, né, fazendo a apresentação do Ronan, conduzindo aqui a nossa conversa, que estaremos aqui. Mais uma vez, obrigado, bem-vinda a todas e todos. Boa tarde a todos e a todas. Faço minhas as palavras do professor Braulio, quero agradecer a presença de todos e dizer que estou muito feliz de podermos participar desse encontro, desse debate, mesmo que de forma virtual, né? Em um ano em que ficou muito latente para a gente a importância desse diálogo ser constante, ser permanente e ser mais vivo ainda no universo acadêmico, né, nesse espaço. Então, que a gente tenha uma oportunidade de aprendizagem, de troca de conhecimento muito interessante. Passar para a Mariana agora. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer também a presença de todo mundo. Queria comentar com o Ronan. Ronan não sabe, mas estamos não só uma prática de resistência, os encontros da Semana da Consciência Negra, e posso te dizer que estamos nos últimos dias do semestre. Então, ter vários colegas e alunos aqui nos deixa muito feliz, porque estamos vivendo dias complicados. Como a gente já comentou, essa oficina ela foi pensada como parte da Semana da Consciência Negra, mas como mais uma possibilidade de mostrar para a comunidade acadêmica algo que a gente tem tentado trilhar ao longo do ano. Dentro do nosso grupo de estudo, a gente tem debatido alguns textos acadêmicos, e em uma dos encontros, a reflexão, e tentei trazer um pouco dessa questão da atualidade, e encontrei um texto de Ronan, a gente, nós da equipe fizemos uma leitura, e aí coincidiu de fazer o convite, e ele aceitou muito prontamente. Então é um prazer para a gente tê-lo aqui hoje para falar um pouco desse tema, O Ronan Gaia, ele é licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Filadélfia, especialista em Direitos Humanos, Educação e Sociedade, Educação Especial Inclusiva, Gestão Pública e Psicopedagogia Institucional pela Faculdade de Educação São Luís, e é também mestrando em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Psiquiatra da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. É acadêmico em Filosofia e História, e também autor do livro Candomblé no Brasil, Resistência Negra e Diáspora Africana. É membro do Conselho Editorial da revista África e Africanidades, membro da ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e suas pesquisas elas têm se organizado em torno dos processos de subjetivação em suas dimensões ontológicas, éticas e políticas, a partir de 5 abordagens: dos direitos humanos, das relações raciais e tradições afro-brasileiras, com ênfase no candomblé, educação das relações étnico-raciais, filosofias africanas e afrodiaspóricas e estudos antirracistas, dentro da área de relações raciais no Brasil. Então, vou passar a palavra para o Ronan, para ele discorrer um pouco sobre esse tema que a gente veio falando, que é da subcidadania, raça e o Covid. Eu vou deixar em aberto o chat, então eu peço que quem queira se manifestar, fazer perguntas, pode deixar no chat. Ao final da fala do Ronan, a gente vai abrir tanto para essas perguntas como para um bate-papo, Então, estamos aqui em poucos, provavelmente a gente consiga até abrir o microfone, mas vamos deixar isso para o final. Obrigada.
Obrigado, professora Mariana. Eu queria agradecer a presença de todos e de todas, sobretudo da senhora. Obrigado pelo convite. Por coincidência, eu estava lendo seu artigo uma semana antes para escrever uma outra pesquisa, e aí vi o e-mail e falei, não, isso é spam, não é possível, né? Porque a gente recebe vários e-mails, às vezes em inglês, convidando para participar de algumas coisas, e é spam. E aí eu fui ver, achei o currículo, falei, não, a Mariana lá já existe, eu vou participar. E agradeço, então, pelo convite, pela leitura do meu artigo, né, um artigo com um fundo bastante político, eu vou discorrer um pouco sobre ele, também o professor Braulio Magalhães e a professora Flávia Carvalho, e a todos que estão presentes. É uma honra estar aqui, sobretudo num grupo de estudo sobre educação das relações étnico-raciais, né, na verdade, estudo sobre relações étnico-raciais, Estado e sociedade. Eu faço parte de grupos de estudos mais voltados para psicologia, por conta do meu orientador, e também para estudos sobre o fenômeno religioso, mas sou um pedagogo, né, então é um desafio de passar por outras áreas. Na minha pesquisa de mestrado, eu estudo a transfeminilidade no candomblé, mas eu acho que talvez esse seja o único momento no mestrado onde eu estudo gênero, né? Na maioria do tempo eu estudo questões raciais, direitos humanos, como a senhora disse. Eu, então, estendo, né, meus agradecimentos a todos da Universidade Federal de Juiz de Fora, sobretudo do campus de Governador Valadares e do GRS. Eu preparei um slide bem curtinho, porque a minha ideia é a gente dialogar mesmo, né? Aqui. Bom, então eu vou falar sobre raça, subcidadania e isolamento social em tempos de Covid-19, muito em cima do artigo que está publicado na revista Tema, na edição especial Covid-19, que chama Subcidadania, Raça e Isolamento Social, Reflexões em Tempos de Covid-19. É preciso, antes, né, definir essa subcidadania. Então, o Gessé de Souza, que é quem cunha esse termo, né, e tem vários livros sobre isso, sobretudo o livro Subcidadania Brasileira, para entender o Brasil além do jeitinho brasileiro, ele vai definir o subcidadão basicamente como aquele que não é um cidadão, como aquele que está à margem do processo de cidadania, o que ele define também como a ralé estrutural brasileira. Então, é o grupo excluído do processo, né? É aqueles que não tomam decisões, é aqueles que aceitam passivamente, é aqueles que são agredidos de múltiplas formas, têm seus direitos violentados. E esses, então, de acordo com o Gessé, são sociedades periféricas, né, e socialmente invisíveis. Isso tem um pano de fundo na questão racial, porque você tem no Brasil 54% da população que é negra, e apenas 15% da população mais rica é negra. Então, é uma desigualdade muito grande. E o Gessé de Souza vai dizer que essa subcidadania, essas desigualdades, elas não podem ser lidas apenas como desigualdade social, porque a desigualdade social, embora exista, não é capaz de elencar, sobretudo, a população negra, que tem questões muito específicas e que está à margem do processo de desenvolvimento brasileiro, né? A figura da pessoa negra, ela foi trazida para o Brasil como um objeto no processo de escravidão, né, de 1550 a 1888, e essa abolição que o Gessé de Souza vai chamar de uma abolição formal, porque para ele a abolição ela se perpetua até os dias atuais, porém de uma forma moderna, através de uma dinâmica servil, da baixa escolaridade, né? Então, essas bases na escravidão e depois a abolição da escravidão sem nenhum tipo de política de reparação histórica e social dessas populações negras e dos descendentes dos africanos escravizados é quem vai gerar essa população subproduto social, né? E aí, então, no meu artigo, e é um conceito que eu já venho pensando desde um artigo que publiquei no começo do ano, que chama Nova Política dos Velhos Tempos, reflexões sobre a construção de um projeto de nação, onde eu reflito um pouco a história do Brasil, para chegar no bolsonarismo, né, e dizer que, na verdade, não tem muita novidade no bolsonarismo. O bolsonarismo, ele é a clareza do Brasil que deu certo,
Mas qual Brasil que deu certo, né? É esse Brasil com Z, que é o que nós somos. É esse Brasil que tenta ser Estados Unidos, é esse Brasil que tem a oligarquia que o sustenta, né? É esse Brasil onde há uma série de pluralidades e desigualdades socio-raciais, onde a população negra é maioria populacional, é maioria carcerária também, mas é minoria nos espaços de poder, e precisa aceitar as decisões dessa oligarquia. No livro A Elite do Atraso e a Tolice da Inteligência Brasileira, o G7 Souza ainda ele faz um questionamento que eu acho bastante interessante, né? Quer dizer que, na verdade, quem manda no Brasil e saqueia o Brasil desde sua formação são as oligarquias e não os políticos, né? Ele diz, inclusive, que os políticos são batedores de carteira, porque servem meio que como fantoches dessa oligarquia. E aí, em contraposição, nós temos o Brasil, que é a forma que nós escrevemos, que ele é plural, ele é das massas, ele é da diversidade étnico-racial, né, onde nós temos vários Abdias do Nascimento que são perdidos por conta da contraposição desse Brasil. Isso surge também a partir da música, tá descrito, né, e me surge a partir da música Querelas do Brasil, cantada pela Elis Regina, no disco Transversal do Tempo, onde tem uma parte que o Blanc e o Maurício Tapajós vão dizer, né, o Brasil, que é esse Brasil com Z, está matando o Brasil, que é esse Brasil com S. Agora estou trabalhando no estudo que vai chamar exatamente o Brasil não existe, né, porque o que existe é esse outro Brasil que nós nos tensionamos de chamar de pátria, mas que é racista, que é desigual, que é misógino, que é homofóbico, né? Então, eu penso para entender a questão do isolamento social dos subcidadãos no bolsonarismo, é importante entender a ideia de direitos humanos no bolsonarismo, né? E aí no bolsonarismo nós temos a negação do racismo, desde antes do Jair Bolsonaro se assumir presidente, então ele tem um discurso, desde antes, se você pega as entrevistas dele no CQC, quando ele é perguntado, e se seu filho casasse com uma mulher negra, ele diz o seguinte, bom, eu eduquei bem os meus filhos. E aí, no Roda Viva, ele também nega que o racismo exista, no dia agora da consciência negra, ele também negou por conta da questão do Carrefour, né, e diz que isso, na verdade, é uma questão identitária. Isso me lembra muito a minha presença na universidade, quando eu quero pesquisar, quando eu quero fazer um artigo sobre questões étnico-raciais, e muitas vezes os professores querem me forçar a usar algumas literaturas que são extremamente racistas, né, e isso não significa, por exemplo, que eu não deva ler e conhecer essas literaturas, mas significa que é pelo fato de conhecê-las, que se eu for utilizar vai ser para criticar, e aí muitas vezes a academia brasileira, né, por quê? Porque ainda vive naquele Brasil oligarca, racista, que seleciona os corpos, então você tem na história do Brasil, né, tradicionalmente a figura do negro como objeto de pesquisa, mas quando o negro precisa ter voz e pesquisar sobre a sua própria ancestralidade, sobre as suas dinâmicas, sobre as suas mazelas, ou ele é desencorajado, muitas vezes, pela academia brasileira, né, ou ele, então, precisa usar uma série de referências que são racistas, né, como por exemplo, os estudos de Nina Rodrigues, são estudos importantes. Nina Rodrigues é o primeiro etnógrafo brasileiro a pesquisar as culturas afro-brasileiras, especificamente os candomblés. Só que no livro Animismo Fetichista dos Negros Baianos, ele diz o seguinte, né, que os escravos africanos, por não entenderem as altas abstrações do cristianismo, eles são, então, politeístas. Quando, na verdade, essa dinâmica de politeísta, monoteísta, de bem, de mal, de Cristo e de anticristo, ela sequer existe na cultura, eles sequer existem nas culturas africanas, por exemplo. Né, mas essas pesquisas, elas tendem a olhar a população afro-brasileira, mas com o olhar do outro. Então, isso não significa que não se deva ter o distanciamento na pesquisa científica, que é importante. Embora seja possível fazer autoetnografia, por exemplo, ou as perspectivas insiders, mas significa que a falsificação histórica que nós encontramos em literaturas que são, inclusive, clássicas,
é enorme, né? As distorções históricas são enormes e elas estão reproduzidas no discurso do presidente da República, né? E aí, com a frase de impacto, né, de que no Brasil deve existir os direitos humanos para humanos direitos, que é aquela distorção dos direitos humanos, né, como um direito universal de toda a população humana, de toda pessoa humana, e aí o presidente distorce, né, no movimento que não começa com ele, mas que ele lidera, e aí nesse artigo, A Nova Política dos Velhos Tempos, eu venho dizer, bom, o antipetismo, ele contribui, mas não é o responsável pelo resultado das eleições de Jair Bolsonaro, né? Mas sim uma onda, e na verdade o Brasil que deu certo, a figura do coronel, né? Aquela pessoa incorruptível, que não trabalhou quando era deputado, não fez muitas coisas, mas que é incorruptível, então não me chame de corrupto, você pode me chamar de qualquer coisa, né? E aí essa distorção dos direitos humanos, ela perpetua, tanto que se tem no discurso dele enquanto candidato, que ele disse que as minorias deveriam se curvar às maiorias, né? E como é que é? Vamos metralhar a esquerda. E então isso nada mais é do que a necropolítica, né, que é um conceito trazido pelo Achille Mbembe a partir da leitura de Foucault, né, do livro Biopolítica. O Achille Mbembe, ele desenvolve o conceito de necropolítica, que é a condição de definir quem vive e quem morre. Acontece que no Brasil, por conta da escravidão, né, e aí eu volto a dizer, há quem diga, por exemplo, e isso é muito comum, às vezes eu escuto em algumas discussões, que os asiáticos sofrem racismo, e de fato, né, eles sofrem, a população LGBTQIA+, sofre racismo. O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violência contra a população LGBT é racismo. Agora, só a população negra, ela ficou à margem do processo de desenvolvimento no Brasil. Por quê? Por conta dos quase 400 anos de escravidão, e depois essa abolição da escravidão sem nenhum tipo de reparação histórica. O Juremi Ferreira, como é que ele chama? Juremi Machado da Silva, no livro Raízes do Conservadorismo Brasileiro, ele abre o livro, ele é um jornalista branco, e que abre o livro dizendo o seguinte, né? A riqueza do Brasil foi construída pela mão de obra e o braço escravo. Qual é a prescrição desse crime indelével e inafiançável, né? Ao longo de mais de 3 séculos, segundo ele, negros foram abusados, violentados. A miscigenação no Brasil existe, sobretudo por conta do estupro da mulher negra, né? E ele faz essas reflexões que são bastante pertinentes e que dificilmente nós encontramos na academia. Seja porque vão dizer, bom, isso é político, parte de um ponto de vista, mas aí fica a primeira indagação, né? O que é que nós escrevemos que não tem a nossa opinião, o que é político? Existe neutralidade científica? A Minayo diz que não. E aí nós temos no Brasil, atualmente, eu peguei esses dados do Ministério da Saúde, 6.088.004 casos, né? Se recuperaram bastante, mas teve uma série de mortes. Essa necropolítica, né, esse discurso bolsonarista, ele é suleado pela aquela noção do Bolsonaro de que o Brasil não pode parar, que o Guedes também reproduz isso o tempo todo, né? O Brasil não pode parar porque senão a economia quebra, e se a economia quebrar, o país vai estar no caos, nós viveremos de novo os períodos das esquerdas, né? No Brasil, isso é uma característica ocidental, mas no Brasil tem um recorte bastante interessante, né? Ou você, se você não é bolsonarismo, você é comunista, antes era vai para Cuba, agora vai para Venezuela. E aí nós temos, então, na classe subcidadã, algumas limitações para cumprir o isolamento social. É importante dizer que esse artigo foi escrito assim, em uma semana, assim, bem rápido, mas porque eu supervisiono um programa do governo federal aqui no meu município, que se chama Programa Criança Feliz, eu trabalho de forma terceirizada para uma OSC, e aí parte da minha equipe, né, o programa consiste na visita domiciliar, então, nós temos uma equipe de 16 visitadores sociais, e que vão fazer visita semanal à criança de 0 a 3 anos,
quinzenal a criança de 3 a 6 anos, nesse caso com deficiência, e que recebe o benefício de prestação continuada, e uma vez por mês as gestantes. E aí, logo que começou a pandemia, nós definimos, o governo federal demorou para soltar algum decreto para parar, e nós definimos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social que pararíamos a nossa visita e faríamos os atendimentos remotos. E fomos, então, entregar um material informativo sobre a Covid-19, estava começando aqui em Ribeirão Preto. E aí, então, a maioria das famílias que nós visitamos, eu estava a campo nesse dia, estavam na rua, as crianças brincando, né, ou mantendo sua rotina normal. E aí, quando perguntado por quê, né, sendo que já passa as informações em todo o jornal, a gente chegou em várias conclusões baseado na fala dessas pessoas, né. Eu lembro que foi um dia que numa semana, nós visitamos os 500 usuários que são atendidos pelo programa, então dá mais ou menos umas 1.500, 2.000 pessoas, né, porque a gente atende a criança, mas a criança não é um ser isolado da sociedade, tem uma família, e a gente acaba muitas vezes dialogando com a mãe, com os pais, embora a presença paterna na comunidade, nos núcleos de favela seja algo escasso, pelo menos no contexto circunscrito de Ribeirão Preto. E aí nós encontramos, então, algumas questões. A primeira era da questão da aglomeração de pessoas em pequenas residências, né? O programa Criança Feliz, ele atua nas comunidades, nos núcleos de favela aqui do município, e em alguns outros bairros periféricos, né? Porque a assistência social é um programa de assistência social, e a assistência social é um direito de todos, dever do Estado, mas de todos os que dela necessitam. Então, evidentemente que ela vai estar nos espaços de vulnerabilidade socioeconômica. Então, nós encontramos, né, casas com poucos espaços, às vezes com um cômodo, ou construídas de madeira, enfim, que se encontrava muito escorpião naquele território, e também com famílias numerosas, e aí presença de crianças, e a criança precisava brincar, e, enfim, as aulas suspensas, né, e aí vários transtornos. A segunda é a condição de trabalho e renda. Nós temos aqui, a maioria da nossa população são beneficiárias ou do programa Bolsa Família, em poucos casos do benefício de prestação continuada. Na época que eu escrevi esse artigo, acredito que ainda não havia o auxílio emergencial, e as condições de trabalho dessa população que nós visitamos, né, eu posso falar com certeza de pelo menos 85%, são de trabalhos informais e que exigem baixa escolaridade, como, por exemplo, o trabalho doméstico, como empregada doméstica, como diarista, como servente de pedreiro, que são pessoas que recebem por dia. E aí eles relataram, olha, nós entendemos a Covid, entendemos o risco. Teve um caso que me impactou bastante, eu coloquei até no artigo, que foi uma mãe que disse que uma família que ela trabalhava, a família fixa, respondeu para ela, olha, você coloque máscara, passe o álcool gel na mão e torça para não pegar a Covid-19, mas não falte ao trabalho, senão você não vai receber, né? E ela tinha alguns filhos pequenos. E aí eu lembro que ela indagou a minha equipe, né? Se eu não conseguir sustentar a minha família, eu prefiro pegar a Covid-19. E nós temos ainda, nós identificamos no campo, uma questão que eu achei bastante curioso, que era a credibilidade das informações científicas versus o posicionamento do presidente em relação à Covid. Então, ele dizia, né, ele diz ainda que agora ele amenizou um pouco esse discurso, que era uma suposta gripezinha, ele afirmou, na verdade, que era uma gripezinha em rede nacional, que era uma gripezinha, né, o Brasil não pode parar por conta de uma gripezinha. E aí eu lembro que tiveram algumas famílias, algumas mães, especificamente, que me falavam, olha, eu assisto o jornal e fala que eu assisto o jornal aqui do município, assisto o jornal nacional, e falam, né, que morre bastante pessoas. Mas eu acho que esses números são falsificados, recebi no WhatsApp, que o presidente tem as informações confiáveis, e eu achei bastante curioso, porque nós tínhamos, na época, o Mandetta como ministro da Saúde, que era, não que seja um exemplo de
de pessoa que pensa nos direitos humanos da população brasileira, mas que fez um trabalho interessante como ministro, sobretudo no momento da pandemia de Covid-19, né, e que foi contra o presidente Bolsonaro, e, portanto, acabou sendo demitido. Né, mas nós tínhamos essa contraposição, então era uma dualidade bastante interessante. E aí nós íamos discutir isso no CRAS, né, com parte da população de CRAS, e elas falavam, nossa, eu me lembro, assim, né, que tinha algumas pessoas no CRAS que diziam, nossa, mas a população sabe que está sendo enganada e é enganada. E aí eu penso, não, na verdade, eu não sei se elas sabem, né, isso não significa que elas não pensem, pelo contrário, mas significa que elas confiam no voto que estão dando, né, o slogan de que o PT quebrou o Brasil, de que o PT quer transformar o Brasil numa Venezuela, ele colou, e sobretudo aqui em São Paulo, que é um estado extremamente conservador, né, haja vista as eleições do PSDB para o governo de São Paulo, né, que sempre ganha mais de 20 anos. Opa! E aí nós tivemos, então, algumas outras questões, né, a primeira que eu identifiquei quando fui escrever, né? Eu queria fazer um estudo que refletisse de uma forma racializada as desigualdades brasileiras. Por quê? Porque parte das pesquisas em ciências humanas, ou até mesmo nas ciências sociais, elas usam aquelas literaturas clássicas, entre aspas, clássicas, e muitas vezes, ou eu não sei se é tendenciosamente, ou se simplesmente não conseguem identificar a desigualdade racial que vai para além da desigualdade social, né? Então, por isso que eu uso o termo de desigualdades socio-raciais, né? E é importante falar isso, né? Porque há quem diga, por exemplo, como o próprio presidente, que não há racismo no Brasil, somos todos miscigenados. Tudo bem, somos, né? Mas é importante dizer que, por exemplo, eu sou negro e a partir do momento em que eu descer do meu prédio para colocar o lixo, eu posso estar em atitude suspeita e algum agente de segurança pública vai me confundir com algum assaltante, como já aconteceu, e eu vou precisar me explicar o que eu estou fazendo de ter que descer para o meu prédio, porque o que significa aquela sacola, né? É ter que portar seus documentos de identificação desde a adolescência, estar em atitude suspeita, ser seguido no mercado. Então, eu sempre digo, né, sobre as mazelas de ser negro, e isso culmina, é algo que eu não trabalhei nesse artigo, mas trabalho em outros, no que a Neuza Souza Santos, no livro Tornar-se Negro, vai chamar de ideal de ego branco, né? Por quê? Porque nós aprendemos no Brasil, e aí basta ver os nossos currículos escolares, que desde a matemática até a geografia, por exemplo, elas refletem a Europa, a Grécia, a filosofia, por exemplo, embora tenha surgido, o termo tenha surgido com Pitágoras, mas existia pensamento filosófico no Kemet, né? No Kemet africano, no Egito, e nós estudamos a partir dos pré-socráticos da Grécia, né? O que significa isso, se não um tipo de racismo científico, né? Se não uma tentativa de branqueamento dos saberes do Brasil, né? E aí é importante lembrar que lá em 1911, no Congresso Mundial das Raças, em Londres, o médico João Batista de Lacerda, ele disse que em 2012 não haveria mais negro no Brasil. O negro era tido, acredito que é do conhecimento de todos, como um ser inferior, né, de raciocínio inferior, e por isso até eles podiam ser escravizados, segundo o pensamento da época. E ele disse que em 2012 seria, depois de 100 anos, né, que ele foi fazer a exposição no Congresso Mundial das Raças, a população negra não existiria. E o caminho para essa extinção da população negra seria, então, a miscigenação. E é interessante que em 2012, quando ele preveu, né, o ano que ele estabeleceu para o branqueamento da população, foi o ano que o Supremo Tribunal Federal julga, né, a arguição direta de inconstitucionalidade e estabelece, então, as políticas de ações afirmativas para negros, que é um grande avanço dos movimentos sociais e dos governos da época. E aí, quando eu falo população negra, é importante também dizer, né, que a população subcidadã no Brasil,
que no Brasil, por conta, em decorrência da luta dos movimentos negros e do Estatuto de Igualdade Racial, a Lei 1288 de 2010, lá no artigo 1º, inciso 4, que negro é a somatória de pretos e pardos, né? Porque às vezes a gente escuta falar, bom, tudo bem, né? Às vezes a pessoa não é retinta e se declara negro, mas negro é a junção de pretos e pardos segundo o Estatuto de Igualdade Racial. E aí, algo que me chamou a atenção e que uma das coisas que me motivou a fechar o artigo, porque ele seria, na verdade, um ensaio que eu estava escrevendo, ia publicar, de repente, como um capítulo de livro, porque, enfim, por conta do teor político que quando eu escrevi, eu percebi, né, eu identifiquei, foi a fala do Luiz Henrique Mandetta, quando ele foi se despedir do Ministério da Saúde. Então, eu vou precisar ler aqui, porque é uma fala um pouco extensa, que ele diz o seguinte, lá em 16 de abril de 2020, né? No dia que gente desse ministério me falou como era o ônibus que ele vinha para cá, como que era o grau de proximidade das pessoas, e a gente vai falar em isolamento social como? O dia que a gente visita uma favela, vai falar em isolamento social como? O dia que a gente vê o transporte público e o SUS vai pagar a conta de séculos de negligência, de favela, de falta de saneamento básico, de falta de educação, de falta de cuidado com o povo mais humilde, que é a grande massa trabalhadora desse país. E, de fato, isso me espantou, não apenas pelo que estava explícito na fala, mas pelo que estava implícito. Mandetta já, se não me engano, já tinha sido ministro, mas já foi secretário de Estado, né, já tinha sido secretário da Saúde, e ele precisou estar no Ministério da Saúde para viver uma pandemia, para perceber que a população subcidadã, né, ela é desigual e não tem os mesmos acessos. Então, eu chego à conclusão, né, a classe média e a elite, sobretudo a elite, ela não reconhece a luta da classe trabalhadora. E, na verdade, não reconhece porque é uma questão não intencional. Pelo contrário, é para poder perpetuar a manutenção de seus estilos de vida, né, do seu conforto. E aí, então, eu penso, através de uma reflexão que surge no meu trabalho, a partir das condições de trabalho e renda, e que o Gessé de Souza também vai discutir, né, que é o exemplo da empregada doméstica como um exemplo prático da subcidadania, do trabalho servil e dessa perpetuação da escravidão. Quem são as empregadas domésticas no Brasil? Qual é o aspecto étnico-racial dessa população? Então, você tem mulheres, majoritariamente negras e com baixa escolaridade, né, e que trabalham, vende a sua força de trabalho, e essa força de trabalho pouco capacitada, né, já vista, que não tiveram acesso aos mais elevados índices de educação, e aí é importante fazer uma contraposição do disposto pela Constituição Federal. O artigo 6 estabelece que a educação é um direito social, o artigo 205 estabelece que a educação é um direito de todos, dever do Estado, que deve ser promovido em parceria com a família e a sociedade, o governo, família e sociedade, e que essas pessoas, essas mulheres, então, vendem sua força de trabalho por preços módicos, assim, né, e realizam trabalhos quase que servis, enquanto a pessoa que não está em casa, Gessé de Souza diz, né, vai aprender outro idioma, vai para o seu trabalho, vai ficar no seu home office e ganhar 8, 9 vezes mais, porque teve acesso aos índices de educação mais elevados, e depois vai pagar uma quantidade irrisória, acreditar que está fazendo uma revolução no país, porque está pagando uma empregada doméstica, que muitas vezes ele reclama do trabalho, e vai manter, então, a elite, aquela música de 1900, eu não lembro se é de 90 ou de 2000, das meninas, né, Xibom Bom Bom, que o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E a empregada doméstica, como diz Gessé de Souza, se não o exemplo clássico desse, de cima sobe e o de baixo desce. O custo de vida aumenta, o salário da empregada doméstica, que nem é um salário estabelecido, né? Você tem a lei da empregada doméstica, mas nós
sabemos, isso não é uma questão circunscrita aqui do município, do estado de São Paulo, que muitos contratam essas empregadas para fazer diária, que não é legal, mas, enfim, pagam valores muito baixos, né? E usam, então, esse pagamento, né, essa exploração, essa escravidão moderna, não apenas como uma dinâmica, uma violência física, mas também como uma violência psíquica e moral, né? Então, estou te pagando porque é isso que você merece. Se você, isso fica muitas vezes implícito na fala, né? Se você merecesse, você receberia mais. Você moraria na minha casa e teria o meu estilo de vida. Mas como você não teve acesso, como você não quis, né, a dinâmica de meritocracia brasileira, como você não se esforçou o suficiente, eu fico pensando o que será do Partido Novo com a questão da meritocracia, né? Não se esforçou o suficiente para fazer prefeito, mas, enfim, como você não se esforça o suficiente, você então vai precisar se contentar com esse trabalho, esse subtrabalho, né? Essa subcategoria onde eu vou te humilhar o tempo todo e você vai dizer, não, mas ele é bom para mim. Aonde você não pode comer na frente dos patrões, ou não pode comer junto, ou sequer pode comer uma fruta da casa do patrão, e você vai dizer, não, mas ele é bom para mim porque ele me dá emprego, né? E essas são as condições do Brasil, embora muitos neguem. E aí, então, nesse artigo sobre cidadania, raça e isolamento social, eu também faço uma outra provocação, quer dizer, que nós não podemos apenas culpabilizar e deixar nas costas da classe médica a luta pela Covid-19, haja vista que ainda não se tem um tratamento confiável, verificável no tratamento da Covid, e nosso trabalho enquanto pesquisadores de ciências humanas, ciências sociais, ele é fundamental, sobretudo na difusão do conhecimento, dos saberes, né? Professores têm um papel importante, e sobretudo, eu estudo, né, por conta de uma professora, assim, porque eu também venho de uma classe subcidadã, não deixei de ser, mas a academia era um sonho, né? Eu passava na porta da Universidade de São Paulo e via só uma população branca lá descendo com seus carros e falava, bom, tudo bem, não é para mim, né? Eu vou ver o que dá para fazer, vou fazer um curso profissionalizante, porque de fato a academia não dá. E aí fui fazer faculdade, fui bolsista ProUni, né, fiz curso de pedagogia, e eu era um bom aluno, e aí as professoras falaram, não, segue carreira acadêmica, acho que o segredo está aí. E aí passei em um programa de mestrado, passei em primeiro lugar, e não podia ir por conta de não ter condições financeiras para viajar e assistir às aulas, né? E então fiz algumas especializações, fui publicando, até que entrei na escola de enfermagem, e ao assistir algumas aulas, às vezes eu tenho um regorgido, assim, de pensar, bom, de fato, aquilo que eu pensava aos 14 anos de idade, que esse não era o meu espaço, talvez não seja, porque a universidade, sobretudo as universidades do Sudeste, e com um enfoque muito interessante na Universidade de São Paulo, que é uma universidade, e esse debate tem muito a ver também com a subcidadania e a questão da Covid-19, se você pega as políticas de ações afirmativas e as inclusões de alunos nas universidades públicas, que foi alunos oriundos das classes mais baixas no Brasil, nas universidades públicas, né, que foi através, sobretudo, da luta dos movimentos sociais para igualdade étnico-racial e socio-racial no Brasil. Por quê? Porque antes tinha um caso ou outro, né, de quem entrava na universidade pública. Eu fui pobre a vida toda, por exemplo, era o discurso que eu ouvia na escola, eu sempre estudei em escola pública, fazendo a educação básica. E aí eu tinha professores que diziam, bom, mas eu sempre estudei em escola pública, eu me esforcei, eu só estudei para o vestibular, passei no vestibular, fiz a faculdade, e olha, o sonho dá para ser realizado, sim, né? E eu pensava, tudo bem, mas eu preciso trabalhar o dia todo para ajudar em casa, e como é que eu vou me preparar para um vestibular? E aí, quando chego na Universidade de São Paulo, eu assisto poucas aulas presenciais e vem a pandemia. Nas primeiras aulas presenciais, eu estou no departamento de enfermagem, e aí quando eu digo, bom, estudo candomblé, já vem um espanto, assim, né, tipo, bom, você está estudando bruxaria, né, o que será isso? O que seria isso? O que isso tem a ver com saúde? Né? E depois também,
uma certa escolha na verdade, uma certa síndrome de vira-lata, que muitos cientistas têm, de sempre achar que o de fora é melhor. Então, nós vamos ler lá um artigo publicado pela universidade tal, e que fala a mesma coisa que Paulo Freire já disse, ou traz a questão do G7 Souza, mas eu prefiro usar outro autor, eu prefiro usar Foucault, por exemplo, do que usar Mbembe. Eu lembro que esse artigo, quando eu submeti para a revista, eu mandei para um amigo, professor, ele disse, por que você não usa a biopolítica e não a necropolítica? Eu pensei, bom, né? A minha metodologia foi estabelecida para pensar o contexto de isolamento social e de pandemia através de um debate racializado, né? E aí você tem, então, inúmeros problemas com isso, né? Ou você é compreendido como alguém decolonial, ou você é compreendido como alguém que não respeita a hierarquia acadêmica, ou você é só alguém que está tentando mudar o que já funciona, né? E, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, é apenas dizer, olha, esses estudos são interessantes, mas há outros estudos que também são tão interessantes quanto e são produzidos aqui no Brasil, né? Deixa eu ver aqui mais alguns pontos que eu separei. A gente também precisa problematizar, né, quem é que são os sujeitos matáveis no contexto brasileiro. O Mbembe, lá no livro Necropolítica, ele faz um recorte muito interessante de por que é que a população negra é compreendida como sujeitos matáveis. Mas no Brasil, nós temos isso também bastante delineado, embora vigore muitas vezes o mito da democracia racial, né? Nós temos, então, como eu já disse, a população negra como maioria populacional, mas que nos espaços de poder e de produção de saberes, assim, a escola formal também é um espaço de produção de saber, a escola de educação básica, mas a universidade brasileira é que vai ditar o que é ciência e o que não é ciência, o que é história e o que não é história, né? E aí é sempre importante dizer que a história é um fenômeno contado por uma parte da população para a massa, né? E por que não tem, pelo menos, a quantidade equivalente de negros nesses espaços de poder? Voltando para a Universidade de São Paulo, é uma universidade que tem menos de 15% do seu quadro docente de professores negros, e é uma das universidades fundadas por Roger Bastide, que foi um dos precursores do estudo de cultura afro-brasileira, com enfoque nas religiões afro-brasileiras, né? Então, Alex Hatz, no artigo Corpos Negros Educados, vai dizer exatamente isso. A universidade e aí com o advento das políticas de ações afirmativas, esse cenário vem sendo mudado, mas ainda com uma certa resistência de parte dos professores, né, ainda com uma certa resistência da comunidade científica. A comunidade é um espaço que adora ter o negro como objeto de pesquisa, mas que muitas vezes rejeita esse corpo negro. E quando o negro entra na universidade, ele muitas vezes precisa se curvar a esse outro ideal, que é esse ideal branco, que fomenta uma violência, né? Haja vista que, como diz o Jurandir Freire da Costa, no prefácio do livro Tornar-se Negro, né? Ser negro é ser violentado de forma contínua e cruel, sem pausa para repouso, e em todos os lugares, né? E na academia não é diferente. Então, isso serve para a Covid-19, por exemplo, porque não é uma pesquisa científica, né, apenas um dado empírico. Conversando com alguns colegas negros que faziam mestrado junto comigo, a gente estava vendo as nossas internets, né, mandamos lá para o grupo de todos que passaram no processo seletivo, e aí eu observei que os alunos negros, e que a maioria vinha de uma condição social, de uma classe social baixa, e sobretudo eu estou incluso nisso, tínhamos uma internet extremamente inferior, e a nossa internet falhava nas aulas, e era complexo, porque às vezes estávamos apresentando seminário, apresentando trabalho, né, e aí então os movimentos fizeram um certo pedido, e a universidade distribuiu o modem para aqueles alunos, né? Mas sempre a história
do Brasil e do direito da população negra, ela funciona através de luta, né? Todo o avanço histórico, ele ocorre através de luta. Mas por que a classe subcidadã existe há tantos séculos e não luta pelos seus direitos de uma forma massiva? Exatamente porque eles são, segundo Gessé de Souza, subcidadãos, o Estado deseja esses subcidadãos como mão de obra servil e não não com características pensantes, né? Não o voto útil, mas o voto de cabresto, a pessoa que acredita nas coisas, que não tem condições necessariamente de organizar o pensamento, de pensar com clareza na hora de votar, de acreditar que seu voto vai fazer algum tipo de mudança social, né? Esse não é o projeto de Brasil, né? O Brasil que deu certo é o Brasil desigual, é o Brasil racista, é o Brasil onde a subcidadania, onde os subcidadãos que têm raça e classe social são majoritariamente negros e habitam as periferias brasileiras, são mão de obra servis, mão de obras baratas, e suas falas e suas necessidades nem sempre são levadas em conta, senão em períodos de campanha política. E seguir o isolamento social, pelo menos nas periferias brasileiras, atravessando das literaturas que eu utilizei para fazer esse artigo. Eu publiquei um capítulo de livro agora há poucos dias, pela editora do CCTA, da UFPB, pensando especificamente a educação dos subcidadãos na Covid-19. E aí a gente diz o seguinte, eu publico com duas colegas que estão aqui na sala, a Thaís Cândido e a Cristina Silva, e a gente conclui o seguinte: bom, não tem muita novidade nas desigualdades socio-raciais com a pandemia. Talvez essas desigualdades, e aí é uma suposição, porque são poucos os estudos ainda sobre o assunto, talvez a pandemia serviu para escancarar esse cenário tão desigual e tão racista no Brasil, né? Mas novidade que a população pobre, talvez porque não come, vai mal na escola, por exemplo, ou que tem uma série de dificuldades e limitações para fazer os deveres de casa, porque ou recebe o livro didático em péssimas condições, ou sequer recebe o livro didático, e agora com a pandemia da Covid-19, nós temos no Criança Feliz muitas famílias que a mãe tem 3, 4 filhos, e um celular em casa, e todos estão assistindo a aula remota. Como fazer? Né? Como fazer se essas aulas são ao vivo e em algum momento conflita esses horários? Né? Então, como fica a população subcidadã? E aí, qual é a estratégia, então, do governo federal para poder não quebrar a economia e, por pressão política, criar, né, a renda básica emergencial, que era de R$200, e aí a oposição, ela aprova os R$600, que hoje é 300, e que isso só evidencia, o resultado disso evidencia a característica subcidadã, né, da subcidadania. Por quê? Porque o Bolsonaro estava caindo nas pesquisas, e quando, com o advento dessa renda básica emergencial, como alcançou uma série de famílias, sobretudo beneficiárias do Bolsa Família, ele então volta a subir nas pesquisas, né? Ele ganha popularidade. Por quê? Porque a população, sobretudo subcidadã, que foram os mais beneficiados por essa renda básica emergencial, consegue pelo menos comer, e muitas vezes é uma renda maior do que o que eles tinham antes, né? E tudo isso culmina no projeto de Brasil, né? O Brasil que deu certo, o Brasil que vigora, vigora hoje no bolsonarismo, em tempos passados em outros projetos políticos, que mesmo populares, tinham uma certa dificuldade em ter seus projetos aprovados por essa elite oligárquica que manda na política brasileira, que define os rumos da sociedade brasileira, que define quem vive e quem morre, que define quem são humanos e não humanos, pessoa e não pessoa, né? Então, eu acredito que falei demais, bastante, e estou aberto agora para debate. Volto a agradecer à professora Mariana pelo convite, a todos do GRS,
É uma honra estar com vocês nessa tarde tão boa, né? Eu lembro quando a professora Mariana me convidou, eu estava me preparando para o meu exame de qualificação, que aconteceu agora dia 18, e eu fiquei um pouco indeciso, né? Será que eu vou conseguir fazer com tantas outras coisas, né? Meu trabalho, e no meio disso, tive um imprevisto de trânsito, comentei com a professora Mariana, mas deu certo, gente. Então, eu agradeço a todos e a todas pela presença, por emprestar os ouvidos. Mesmo que discorde, eu penso que os saberes e a ciência, ela não evolui a partir do momento que você concebe determinado pensamento, determinado estudo, como Bíblias, como deuses, né, como seres onipresentes e onipotentes, mas é exatamente na argumentação, na síntese, na antítese, é no discordar, é no concordar, que nós vamos aperfeiçoando os nossos estudos. Eu vou dar meu e-mail no chat, porque eu não coloquei no slide, mas novamente agradeço a presença de todos, e estou aberto para o diálogo agora, gente. Essas são as referências da apresentação. Muito obrigada, Ronan, mais uma vez, e também pela sua fala, né, pela clareza em dialogar e trazer as suas ideias e expor, e acho que contribui muito para a gente fazer essa reflexão, né, sobre como olhar para esse cidadão, subcidadão, né, que é o que o racismo faz e os torna, né, e como isso entra no âmbito da Covid, né. Eu tentei fazer alguns dados até para contextualizar, né, a gente está num evento online, né, então poderia ter pessoas aqui de vários lugares, né, Governador Valadares é uma cidade do interior de Minas que hoje está na zona vermelha, ou seja, estamos num lockdown bem mais ou menos, né, mas a ideia é que dentro dessa política do governo de Minas houvesse um isolamento social, né, e diante de tudo que você falou e das pesquisas que vem acontecendo, né, eu acho que desde abril para cá elas aumentaram um pouco, né, a gente consegue ver alguns dados como constatar mesmo que o home office, esse direito de quarentenar-se, né, ele é um direito dos brancos, sobretudo daqueles que têm curso superior, né. Então, quando a gente olha para alguns dados de algumas pesquisas, eles falam, né, que dos trabalhos formais, né, vários, em torno de 84% chegaram em algum momento a fazer um período de trabalho remoto, né, ao passo que no trabalho informal isso chegou a 15%, e a gente ainda pode considerar que isso teve um aumento do desemprego enorme nesse período, né. Quando a gente olha para esse perfil de quem pôde entrar em quarentena, a gente está falando de um número maior de mulheres, pessoas brancas e 70% com educação superior. Então, olhar para esses dados ver essas desigualdades, né, que você coloca, né. E eu falei que ia comentar da cidade, né, Valadares tem pouco mais de 200 mil habitantes, se eu não estou errada, mas Valadares tem um indicador de mortalidade e de letalidade da Covid maior do que do Brasil. Esse índice, Minas Gerais é um pouco menor do que o Brasil, mas Valadares tem um indicador maior. Eu estou falando disso de um boletim que saiu semana passada. Então, hoje a gente tem uma letalidade 3,5, enquanto o Brasil é 2,8. E quando a gente olha para esses casos, o que acontece é basicamente o que acontece em São Paulo, o que acontece em Belo Horizonte. O índice de contaminação, por vezes, se dá nos bairros de classe média, média alta, mas os indicadores, né, de mortalidade e letalidade, eles estão alocados nos bairros mais pobres, nos bairros mais periféricos da cidade, né? Não é à toa que o nosso prefeito se contaminou com Covid e foi para São Paulo, retornou ontem. Então, isso mostra mais uma vez
o status da elite diante desse contexto de doença, num contexto de infraestrutura hospitalar, de saúde e tudo mais, né? Então, a gente olha para esses lados. Em BH isso se repete, o Buritis é um líder, mas quando você olha quem morre é a região do Barreiro e tudo mais, né? E isso, quando você fala, né, da questão da novidade, me faz lembrar uma frase que está no Twitter do Paulo de Gado, do líder dos entregadores antifascistas, né, que ele fala assim: a nossa relação com a pandemia ela é diferente. Nós tem tanta coisa para matar nós que eu olho para o Covid e falo, entra na fila. Eu já sou alvo ambulante há muito tempo. A gente está morrendo por tanta coisa. Então, Braulio está aqui, né, para também nos trazer, pensar que Valadares é a cidade que tem um alto índice de assassinato de jovens negros no estado, né? Então, como isso se dá em outras formas, né? E como também a gente pode olhar, para finalizar a minha fala, para esse potencial que vem dessas periferias, dessas organizações que se organizam e se viram de onde o Estado não chega, né? Então, eu estou só olhando uma anotação aqui que eu fiz, mas no caso eu não encontrei. Mas como que a gente pode pensar, por exemplo, como as regiões periféricas e as comunidades se organizaram diante disso, né? Você fala, por exemplo, da internet, né? E aí a gente vai e olha como a comunidade se organiza para enfrentar o Covid primeiro, né? Pensando em eleger representantes de ruas e bairros, né? Fazer campanhas, né? A gente vê até as organizações criminosas também no combate, né, ao Covid, né? Acho que você fala um pouco disso também, né? Quando a gente olha para a distribuição de alimentos, né? O chip para a internet, né? Para fazer essa divulgação, né? E pensar, né, que se a gente já falava no passado que se conectar à internet era algo raro ou algo ainda difícil de falar que é inclusivo no Brasil, a gente passa a pensar que agora os serviços públicos são vinculados à internet. Ou seja, você amplia esse grau de exclusão desse subcidadão, né? O e-título agora é na internet, os documentos, certos documentos é na internet, a previdência social, né, na internet, a renda, né, o auxílio emergencial, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença. Vou abrir a fala para quem quiser contribuir, comentar, perguntar. Estão todos à vontade. Pode abrir o microfone, inclusive. Obrigado mais uma vez, professora Mariana, pelo convite, e a todos, né, por nos ouvir. É sempre um prazer, assim, sobretudo, conhecer a realidade de outros estados, de outras cidades, né. Aqui em Ribeirão nós estamos na fase laranja, mas o comércio já funciona normal, assim, em casas de show, e parece que a crença no vírus, né, o prefeito, ele tinha feito uma iniciativa interessante, que era de decretar a calamidade pública no município, fechar o comércio, só deixar os serviços essenciais, e aí o número saiu da fase vermelha para a fase amarela, e quando ele flexibiliza o comércio, se tem fila nas lojas, né, se tem filas nos espaços de compra, em bares, e volta para a fase laranja. Qual é a questão? Aí, no momento de campanha política, em que, para não perder a popularidade, e eu acredito que isso não é um evento que acontece só aqui em Ribeirão, ele decide, então, não fechar o comércio. Então, ele não volta para a fase amarela, mas só que ele mantém a fase laranja, mas não recua na sua decisão de fechar o comércio. E o que acontece, né, os índices de casos de Covid-19 sobem, voltam a subir aqui no município, e é como a senhora disse, né, a população mais abastada tem condições nos seus planos de saúde, nos seus leitos, de ter um bom cuidado. Agora, a classe subcidadã, não. E aí vai depender do SUS, que já está
está, né, agora com a tentativa do presidente sucateado, ainda mais e que precisa dar conta de um trabalho, assim, eu costumo brincar com alguns colegas do curso, né, que não há mais outro especialista, agora todo mundo está focado no cuidado com a pandemia de Covid-19, que é, de fato, o que assola a população brasileira. Então, muito obrigado, professora Mariana, pela reflexão. A educação é sempre essa via de mão dupla, né, a gente ensina e aprende o tempo inteiro. E muito obrigado a todos. Boa tarde, gente. Professor Ronan, vou abrir aqui um momento de questões, né, de levantar, de pontuar algumas questões, e eu acho que é muito interessante porque o artigo, ele revela uma questão prática, né, do projeto, de você estar imerso junto à comunidade, naquele momento, vivenciando aquilo tudo. E para além dos cuidados com a doença em si, foi perceptível que nós não estamos preparados para organizar os espaços, as infraestruturas e as demandas para o que vai vir depois, né? A gente está vendo uma solicitação e uma efervescência, por exemplo, sobre a vacina, mas a gente não está vendo ações do poder público, principalmente, ou das instituições privadas, de melhorar os espaços e as políticas para o atendimento, porque acredito eu que essa pandemia é a primeira de muitas que nós teremos ao longo dos anos, né? Principalmente porque nós não estamos cuidando do planeta como deveríamos, né? Então, eu acredito que outras crises sanitárias irão acontecer. Só que, ao mesmo tempo, a gente não vê, por exemplo, a comunidade trabalhadora, os trabalhadores, eles não conseguiram parar, mas não tiveram, por exemplo, um transporte público adequado para o enfrentamento à pandemia, né? Então, assim, não adianta eu falar, querer que as pessoas continuem trabalhando, mas que elas não têm um espaço adequado para isso. A mesma coisa as escolas, nós não estamos vendo, pelo menos na minha cidade, a gente não está vendo reforma dos espaços escolares, né? Para quando os meninos voltarem, eles terem um mínimo de salubridade, de um espaço mais adequado. Como é que você percebe isso e como você percebe o olhar da população para isso? Porque fazer a crítica, a sua comunidade já conseguiu fazer. Olha, como é que nós vamos não nos aglomerar, sabendo que nossas casas são pequenas, nosso espaço é pequeno. Mas como eles tratam disso no espaço maior, no espaço público? E eu pergunto isso porque como você mesmo alertou, nossa população, ela acabou, a popularidade do atual presidente aumentou devido ao recurso, né, que foi oferecido, o auxílio emergencial. Então, nossa população tem uma memória que é curta, né, que é imediatista. Se está positivo naquele momento, ok. Mas o que a gente precisa descobrir é como trabalhar isso nas nossas comunidades para que seja mais a longo prazo, para que ela perceba realmente os gestores que investiram para que a longo prazo as coisas melhorassem e aquelas que fizeram ações pontuais apagando incêndio. E eu gostaria que você que está lá em loco, pudesse nos falar um pouco sobre isso. Professora Flávia, muito obrigado pela pergunta, né? É uma pergunta bastante oportuna, porque há poucos, nós paramos em abril com as visitas, abril ou maio, e retomamos em setembro, no meio de setembro. E aí nós percebemos algumas diferenças, algumas mudanças nos espaços em que nós visitávamos. Nós visitávamos, por exemplo, um espaço rural aqui do município, que é cuidado pelo MST, né, e que antes já havia aquela pessoa que fica na porteira, porque eles diziam que muitas vezes a agente de segurança pública ou os próprios fazendeiros, em conjunto com outras pessoas, entravam para quebrar esses espaços, né, um caso de madeira, enfim, e que agora tem a pessoa responsável na porteira lá do acampamento já com álcool em gel para te receber, não entra mais de um. Outra questão também que eu tenho percebido é o que a professora Mariana falou, da organização para assistir as videoaulas.
Então, nós temos famílias, pelo menos aqui no município que nós atendemos, que se organizam da seguinte maneira. Então, a vizinha que tem a internet maior, a internet melhor e o Wi-Fi, ela permite que as crianças, que os adolescentes usem o Wi-Fi ou usem o quintal de casa para poder acompanhar as aulas na escola, né? Tem uma comunidade, inclusive, que conseguiu eleger um candidato, que era candidato a vereador, e que ganhou muita popularidade no trabalho de combate à Covid. Ele já tinha uma base social, mas que acabou ganhando mais popularidade no combate à Covid-19. E aí eu lembro de ter conversado, eu peguei um carro de aplicativo, né, com uma pessoa que era moradora desse território. Ele me disse o seguinte: olha, eu vou fazer meu voto valer a pena, porque foi esse sujeito que lutou por mim, né, quando eu não tinha, como é que foi que ele falou? Eu não tinha álcool em gel para passar no volante, e ele fez eu não sabia como que funcionava o contágio, eu estava achando, eu lembro que foi muito interessante, assim, eu estava achando que pegar o dinheiro de alguém eu já pegaria Covid-19, né, e ele simplesmente trouxe alguém aqui na comunidade para falar aqui como funcionava a estratégia de contágio, e agora eu já consigo ensinar até os clientes que pegam o meu carro de como funciona a estratégia de contágio da Covid-19. A outra questão que a senhora levantou, né, é o que vai vir depois. Nós atendemos aqui 500 indivíduos, entre crianças da primeira infância e gestantes. E como eu disse, né, dá umas 1.500, 2.000 pessoas, mas são 500 famílias. E o que nós observamos, assim, todas elas perderam o emprego, isso, todas as que nós atendíamos, né, e boa parte hoje depende exclusivamente do programa, né, do benefício do governo federal, e que agora diminuiu. Então, o que eu acredito, né, o que vai ser depois, estava conversando com o meu coordenador, que foi meu professor, né, e ele me disse o seguinte: bom, 2021 vai ser uma catástrofe, não apenas em Ribeirão, mas talvez no mundo, e sobretudo o Brasil, que não se organizou no momento em que deveria, né, no pré-Covid, e hoje fica atrás da vacina, mas não pode ser a vacina chinesa, né, então eu acredito que vai ser uma crescente desses trabalhos informais, né, sobretudo dos trabalhos de entregadores de aplicativo, que a gente já identifica alguns pais, algumas mães da nossa comunidade, das nossas comunidades, que fazem agora entrega nos aplicativos, e assim, são dinâmicas extremamente excludentes, violentas, né, as pessoas de bicicleta que entregam. Em Ribeirão Preto tem mais de 700 mil habitantes, e fazem entrega nos aplicativos. Também os trabalhos de faxina, enfim, a gente tem uma boa parte das nossas famílias que tem o ensino médio, né, educação básica completa, e que agora teve uma mãe que falou: olha, eu aceito qualquer trabalho, mas eu preciso trabalhar, porque eu não posso viver com os R$120 do Bolsa Família e não conseguir o auxílio emergencial, porque tinha um trabalho antes, né? Então, o que vai vir depois ainda é uma indagação extremamente filosófica, mas a gente pode supor que serão subtrabalhos, né? Aquele trabalho sem muita garantia. E os espaços, né? Sobretudo os espaços periféricos, eu vejo agora, depois de muitas famílias que nós atendemos terem sido infectadas com a Covid-19, e é importante sublinhar, né, que a gente tem, eu não fiz o levantamento, assim, mas eu lembro de ter conversado com as visitadoras, e que a maioria das que pegaram trabalhavam em casas, fazendo faxina em casas de outras pessoas. E teve um recorte bastante interessante, que ela disse para a visitadora: eu sabia que a minha patroa tinha Covid, mas ela disse que eu precisava trabalhar, senão ela não ia me pagar, eu preciso desse dinheiro, né? Então, os espaços periféricos, eu acredito que continuarão sendo periféricos e sofrendo com as mazelas da desigualdade, né? Porque eu acredito que para quem vivencia cotidianamente a desigualdade social, né, no dia a dia, a pandemia talvez assuste, mas não abala tanto, é o que a professora Mariana falou, né? Entra na fila, porque, enfim, tem muita coisa aqui para matar nós, e a pandemia é mais uma delas.
Deixa eu ver. E a questão também da curta memória, né? Eu penso que a perpetuação do auxílio emergencial é, sim, uma estratégia para a reeleição do presidente Bolsonaro. Agora, eu não sei se a própria base política dele sustentaria uma política assistencialista como essa, né, que para ele, enfim, está contra todo o projeto de governo, se é que tem algum. Então, eu não sei se respondi satisfatoriamente, mas essas são as minhas contribuições. Vou passar a palavra agora para a Ana Carolina, e depois o Jefferson também está inscrito. Primeiramente, boa tarde a todos, e agradeço muito por esse momento, por essa partilha, né? Acho muito importante a gente falar sobre isso e sempre que tivermos oportunidades fazermos recorte racial sobre todo e qualquer tema, né? Porque o Brasil existe sim racismo e não dá para nós negarmos isso vivendo na pele. Primeiro, eu quero falar sobre, tem até muito a ver com a questão dos trabalhadores, né, que estão entregando e tudo mais, porque há muito uma vulnerabilidade, né, tipo assim, uma precarização do trabalho muito grande em todo o cenário de crise, né? Eu sou estudante de economia, então a gente acompanha um pouco, estuda um pouco sobre as crises, mas eu acho que essa trouxe, junto com toda essa questão de uberização, de entregas e tudo mais, trouxe um cenário ainda de uma exposição ainda maior, né? Porque essas pessoas, em sua maioria periféricas e pretas, não têm seguridade nenhuma, não têm estabilidade nenhuma e estão na rua fazendo entregas para pessoas que, não num sentido, não colocando um juízo de valor, mas pessoas que têm uma condição, em geral, um pouco maior e que compram comida para ser entregue em casa, enfim, ou outras coisas, né? Valadares atualmente só tem entrega de comida mesmo, principalmente, mas já tem aí o Uber Eats e outros aplicativos que fazem entrega até de compra se a pessoa quiser. E aí eu acho muito interessante a gente falar sobre outras aglomerações e outras exposições, porque a gente sempre vê uma reportagem, uma postagem, alguém falando sobre um baile funk, por exemplo, e condenando o baile funk como uma aglomeração absurda na periferia, e chegam a falar que é por isso que os casos na periferia são maiores. Só que se a gente se coloca na situação de quem sai de segunda a sexta, e olhe lá, porque normalmente é de domingo a domingo, porque quem não trabalha final de semana, nesses aplicativos, não consegue entregas durante a semana. Então, a pessoa trabalha de domingo a domingo, ela está na rua. E aí, o dia que ela vai para o baile funk, para o lazer que ela tem, é aquilo que vai fazer ela ficar doente e morrer de coronavírus, né? Então, ela vai trabalhar como empregada doméstica, mas é o baile funk que vai adoecer ela. E, por outro lado, a gente vê um toque muito mais amenizado para aglomerações de elite, sabe? Para raves que estão acontecendo e que também são clandestinas, muitas vezes, para as baladas que estão lotadas e até para as reuniões familiares, para sociais, de pessoas que não precisam estar se reunindo, né? Então, é o que? É, mais uma vez, o lazer do pobre preto periférico sendo quase que criminalizado, sendo hostilizado, independente do argumento, entendeu? Então, falar contra o baile funk não é pelo coronavírus, entendeu? E aí eu acho, como se nossos corpos, né, de pessoas pretas, fossem feitos para servir. Então, enquanto eu estou me expondo para servir o outro, não tem problema. Agora, quando eu me exponho para o meu lazer, aí é uma questão de segurança, de saúde pública, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico também para como as coisas são tratadas, né? Então, muitas vezes, o que parece preocupação é só mais um motivo para nos objetificar e nos colocar no lugar de serviço, assim. Ana, você estava falando, muito obrigado pela sua fala, assim, meu Deus, eu queria bater palma.
Você me lembrou uma frase que o Frantz Fanon disse no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que o homem negro, ele não é um homem, ele é um homem negro, né? Ele é um homem negro. E aí, quando você fala dessa questão do baile funk, tem um conceito do historiador Luiz Antônio Simas, que ele trata do racismo no campo do simbólico, né? As culturas, elas recebem maior ou menor valor pelo aspecto racial. E aí o funk, como sendo uma cultura preta, ela então é uma cultura de pessoas sem cultura. E a rave não, a rave é uma coisa mais gourmet, né, como o MPB, por exemplo. Então isso nada mais é do que a continuidade do racismo, do racismo à brasileira, né, velado em sua sutileza. Não há racista no Brasil, não há racismo no Brasil, mas a cultura negra é sempre, na maioria das vezes, criminalizada, né, quando performada pelos seus agentes, porque nós vemos, às vezes, o cantor de rap branco, por exemplo, que ele é descolado. Eu ando na rua, por exemplo, eu sou de Candomblé, acho que essa estátua aqui em cima deixa evidente. Eu ando na rua com fio de conta, às vezes, e eu tô numa atitude suspeita, mas eu vejo outras pessoas com a cor da pele menos melaninada e eles são descolados. Né, eles são descolados, é um culto diferente, né? Então, isso que você falou, e que sendo de um outro estado, né, mostra como o racismo é cruel e alcança a toda a população negra brasileira, né? E aí esse trabalho, quem é que desenvolve esse trabalho, esse subtrabalho? Né, quem são os sujeitos que desenvolvem esse subtrabalho? É como a professora Mariana disse, né, são pessoas majoritariamente com baixa escolaridade, né, e enfim, não tiveram os mesmos acessos que nós tivemos. Esse dia eu estava participando do mês retrasado, do Seminário de Direitos Humanos, né, e eu estava falando de um artigo que eu publiquei ontem, inclusive, que chama Fator Raça na Violência Policial Cotidiana. E aí veio um policial e disse, mas eu acho que os adolescentes têm que ser presos, sim, porque eles entendem quando estão realizando crime. Eu disse, olha, essa condição de reflexão de pensamento, essa condição de entender de bem e mal, né, é uma característica de quem é privilegiado, que teve acesso a níveis escolares. Isso não é isentando a pessoa a cometer um ato infracional. Eu fui orientador de medida socioeducativa de liberdade assistida, mas eu lembro que eu devia atender 20, mas acabava atendendo 30 todo mês, porque é muito precária a situação, né? E eu lembro que todos os adolescentes que eu trabalhava, que eu acompanhava, eram negros. Eu pensava, como, né? Como? É uma seletividade penal, porque eu lembro que uma vez chegou um menino lá, que a mãe dele trabalhava na casa do juiz. E aí a minha coordenadora olhou para ele e falou, mas você não tem perfil de estar aqui. Eu pensei, como será o perfil para ser um adolescente, né, que cometeu um ato infracional e agora está cumprindo uma medida socioeducativa. E aí, então, eu fui entender esse perfil, né, porque você sabe que a gente já nasce com os nossos corpos violentados e rejeitados desde a barriga de nossa mãe. E às vezes a gente não cresce com essa perspectiva racializada, porque a escola pública tem uma série de pessoas negras, né? A gente frequenta nossos pares, nossos amigos que às vezes são negros. E quando nós chegamos no trabalho e percebemos que a gente é diferente, às vezes quando a gente chega na universidade, eu lembro quando eu estava no curso de pedagogia, né, que eu tinha uma série de amigas, assim, e quando o professor falou, ele sabia, tem alguém que é de Candomblé? Eu levantei a mão, todo mundo olhou para trás, uma menina falou, mas você sabe que só Deus é o Senhor, né? E eu pensei, tá, o que eu faço agora, né? E aí, enfim, eu lembro de fazer todos os trabalhos em grupo sozinho, porque eu era o satanista da turma. Eu era negro, de uma cultura preta, e além de preta, satânica. Né? Então, a gente vivencia isso o tempo inteiro, assim, na abordagem policial, eu lembro de ser parado e estar com fio de conta, e o policial jogar no chão meu fio de conta, que é um símbolo, uma insígnia religiosa, e jogar no chão. Ou teve uma vez que foi bastante interessante, que eu fui parado com meu irmão numa blitz policial, eu estava de moto, né, e tinha outros 2 meninos brancos,
e eles estavam de chinelo, não pode dirigir moto de chinelo. E a polícia parou eu e meu irmão, e foi, colocou a arma na cabeça do meu irmão. Eu disse, olha, não precisa disso. Ele disse, quem define o que precisou não sou eu. E aí ele estava numa abordagem extremamente violenta e foi tirando as coisas da minha moto. Eu tenho uma Honda Bis. E aí quando ele chegou num livro lá, Fundamentos dos Direitos Humanos, ele falou, o que você faz? Eu falei, eu estou fazendo especialização em direitos humanos. Ele disse, nossa, está liberado, desculpa, foi um engano. E eu pensei, putz, devia ter falado logo no começo, né? Não precisava passar por isso. Mas, enfim, essa, infelizmente, é uma realidade que a gente sofre, né? Que é o racismo vivido no dia a dia, infelizmente. E que com a pandemia se agrava. Bom, pessoal, tem alguém que quer fazer uma última pergunta para a gente dar um encaminhamento final? Hoje a gente está com a grade bem coladinha, né? Já tem uma outra super atividade falando sobre intolerância religiosa também, com outro pesquisador super especial da área. Então, eu queria saber se tem mais alguém inscrito. O Jefferson, me parece que saiu, eu não localizo ele. Diga, William. Vamos aguardar o William dar uma comunicação. Primeiro, né, parabenizar o Ronan pelas falas, parabenizar toda a mesa, né, que realmente são palavras muito, que nos mexe muito, né, a gente realmente vive essas coisas, às vezes a gente, por tantas situações que acontecem no nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo, né, esse racismo que está aí, né, esses sinais que estão aí e que às vezes passa por nós despercebido, ou que a gente, às vezes, nós queremos que passe despercebido também, né, para não entrar em qualquer conflito. Mas o recado que eu gostaria de dar a todos vocês é que a palestra das 19 horas, ela não vai acontecer hoje, tá? Tivemos um probleminha aqui, né, o professor também teve um probleminha lá, e a gente vai tentar ajustar essa palestra ainda essa semana. Caso não dê para ajustar essa semana, vamos tentar fazer essa palestra pelo menos semana que vem, porque é muito importante mesmo o tema. O professor Ivanir, né, uma referência muito grande, e a gente não vai perder essa oportunidade. Então, só para poder avisar, pedir desculpas a todos que estavam esperando essa palestra hoje, mas, infelizmente, eu estava conversando com ele agora aqui pelo e-mail e tal, a gente trocando e-mails, e hoje, infelizmente, aconteceu esse contratempo. Mas a gente não vai perder essa oportunidade de conversar com o professor Ivanir, tá? Já estou combinando com ele para esta semana, se possível. Amanhã eu acho que ele vai fazer uma cirurgia também, então, se possível, essa semana. Se não for possível, pelo menos a gente estende um pouco mais a nossa Semana de Consciência Negra, na semana que vem a gente ter a oportunidade da palestra com ele, tá bom? Essa é a comunicação. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado a todos. Obrigada, professor William. Quer falar, Flávia? Mariana, gostaria de aproveitar o espaço para a gente apresentar a identidade, porque depois a gente, né, faz o fechamento, pode ser? Pode sim, perfeito. Que bom. Então, como o professor Braulio, a professora Mariana já adiantaram, né, nós hoje estamos numa atividade, numa reunião aberta dos GERs, que é um grupo que nós estamos estruturando já há mais de um ano. Ele surgiu do sentimento que nós tínhamos de colocar em pauta permanentemente dentro do campus avançado o estudo, a análise, a discussão em relação às questões de raça. E aí, nós, mesmo com a pandemia, nós mantivemos nossas reuniões, né, de forma virtual, tentando contextualizar sempre a questão da pandemia com as nossas, com a situação vivida na comunidade acadêmica, dentro da comunidade acadêmica, e nosso objetivo maior é tornar esse espaço acadêmico mais plural, ciente de que a gente tem evoluído muito, principalmente nos últimos 20 anos, com as ações afirmativas, com as conquistas dos movimentos negros, mas que também a gente está em constante embate com o retrocesso,
né, que a gente vive hoje com desmantelamento, com ausência de recurso, e até mesmo com a ampliação de vozes daqueles que não veem a pluralidade como essencial para o desenvolvimento social. Então, mediante a isso, para esse novembro, nós, com o apoio do setor de comunicação do campus avançado, nós estruturamos, né, a identidade do GERES, e eu gostaria de apresentar para vocês. Deixa eu pegar aqui, para que a gente possa... Conseguindo compartilhar? Acho que sim. Só um minutinho. Vamos ver se... Isso. Aparece para vocês? Ainda não. Deve estar próximo. Não? Deixa eu ver. Agora está indo. Tá indo? Foi. Foi? Que bom. Então, né, nossa identidade do Grupo de Estudos Relações Raciais, Estado e Sociedade, lembrando que o nome foi definido no nosso primeiro encontro, né, ainda em 2019, logo após as celebrações do novembro, do mês da consciência negra, nós nos reunimos início de dezembro e, em grupo, definimos o melhor nome, né, qual que seria a perspectiva do grupo. E aí eu acho muito interessante a gente apresentar o conceito do setor de comunicação, porque nós tínhamos nós tivemos o cuidado, né, nós solicitamos uma identidade que não remetesse a uma raça em si, a um aspecto, a um debate em si, mas que pudesse atender essa pluralidade que é a comunidade acadêmica e todos as suas relações diretas e indiretas, né? Através da pesquisa, da extensão, dos projetos de cultura. Então, a partir daí, o setor de comunicação, o trabalho de design foi feito pensando em cores e em estruturas que remetessem a essa diversidade. Então, é bem básico mesmo o conceito, né? Identidade visual proposta para o Grupo de Estudos Relações Raciais, Estado e Sociedade, GES, tem como objetivo ampliar o debate sobre o tema ao reconhecer a diversidade da ideia de raça no Brasil e que é impossível reduzir a representação a poucas cores e estereótipos. Os losangos com tons opacos são utilizados em referência à epiderme, que forma a cor, mas ao mesmo tempo pelo tecido complexo que une justamente as relações entre o Estado e a sociedade, tangenciados pelas relações raciais. Por esse motivo, as cores e aspectos são ásperos. Busca-se revelar o complexo numa tentativa de alinhamento, mas que encontra em cada forma e em cada tom a verdade e a história de cada um, transformadas pela luta diária e pela busca do entendimento de ser este um tema tão real e urgente. Então, tá aí a proposta da identidade, né? Olha como ela ficou. Ela é simples, ela é um nome que pode ser aplicado, né, em vários espaços, uma grafia forte e que tenta nos atender, e junto à nossa identidade do campus avançado, que é uma bem mais simples, e ela aplicada com os nossos nomes. Então, a gente espera para, né, as nossas próximas atividades, que a proposta da identidade, ela seja realmente colocada em prática nos nossos debates e nos trabalhos que a gente tende a realizar. Lembrando que nós somos mais um de muitos grupos dentro do campus avançado, dentro da universidade, que já atuam, que já militam, que já trabalham, né, com essa temática, e que nossa intenção é atuar e contribuir junto com a diretoria de ações afirmativas, ampliando as ações aqui no campus avançado. A professora Mariana gostaria de complementar, aqueles que fazem parte do grupo, né, que
estiveram com a gente aí nessa construção, a Ana Carolina, a Alessandra, se alguém tiver algo para complementar. Acho que é mais um passo, né, que o grupo tem dado, e aí é ótimo que tenha também essa participação do Ronan, né, e é mais um grupo, né, mais uma força aí em busca de, embora tenha um nome de grupo de estudos, né, a gente quer buscar ações, né, como a Flávia disse, né, na pesquisa, na extensão, romper com esse epistemicídio, né, que o Ronan comenta, né, então, hoje o nosso campus não tem um curso de licenciatura e nem de ciências sociais, nem, então eu posso te dizer que às vezes um enfrentamento para buscar referenciais e pautar essas questões nos projetos pedagógicos, ele é um trabalho árduo, então a gente está buscando discutir, né, esses aspectos de diversas formas, inclusive pautando nessa relação de poder, os privilégios, a branquitude, como isso está estruturado nas relações do Estado e como está também em termos da sociedade, né. Então, travou. Achei que tinha travado. Então, eu acho que é isso, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, algum colega. Ainda sobre o grupo, professora Mariana, vou aproveitar e lembrar que ele é um grupo aberto, né? Nós temos membros até o momento da comunidade acadêmica, professores, estudantes e técnicos administrativos, mas ele é um grupo que é aberto para toda a comunidade valadarense que queira participar, para estudantes dos 2 institutos, ICV e CSA, e também é nosso objetivo realizar parceria com tanto movimentos, né, sociais, quanto outras instituições de ensino, para que a gente possa ampliar esse debate e contribuir com essa questão a nível municipal, principalmente. Que, como você bem lembrou no início, o professor Braulio está à frente de vários projetos, o governador Valadares tem um cenário muito complexo, muito ruim, principalmente para os jovens periféricos, principalmente para a comunidade negra, né? A gente percebe isso pelas representações que nós temos em nossa cidade, pelos espaços de poder que estão sendo continuamente ocupados. Então, o grupo ele tem esse objetivo para além dos muros, né, físicos ou até mesmo conceituais da universidade. E aí, só para poder... Perdão, professora. E aí, só para poder complementar, nós vamos, todos que participaram desse encontro, nós devemos enviar, né, posteriormente, uma agenda para aqueles que têm interesse de continuar o debate, de participar das discussões, todo mundo é muito bem-vindo. Exatamente, reforçar esse convite, né, hoje, né, a gente tem continuado, né, por vias remotas, né, e quando isso tudo acabar, não sei, mas quando for permitido, né, a gente vai continuar atuando, né, de forma presencial. É importante isso que a Flávia falou, assim, porque cada ponto, né, pode parecer que a gente está falando de Brasil, mas a gente reconhece os aspectos locais, né, e quando você fala, né, eu já comentei um pouco de como é que é Valadares, da letalidade, mas Valadares também é da bancada da Bíblia e do boi, eu não sei se dá bala, né, eu posso dizer que sim, porque os jovens aí estão nos índices, né, é uma cidade que votou em torno de 75% no governo Bolsonaro, e é uma cidade que é conhecida internacionalmente por ser valadólares, né? Então, quando você fala do Brasil com Z, a gente lembra desse histórico de conexão que tem a cidade com os Estados Unidos, né? Por importar mão de obra, né? E a gente vive esse discurso Trump, que carrega esse discurso neoliberal, que carrega esse discurso anti-ciência, e gripezinha, né,
tudo tá aqui dentro, tá na nossa rua, tá no bate-papo, tá no supermercado, né? Então, muito obrigada, né, por todas essas contribuições, por trazer esse pensamento, e que a gente possa, né, como a Flávia pensou, pensar nesse depois, né? O depois chega, né? A conta sempre chega, né? Então, como que a gente vai se articular, né, nessa rede para que a gente possa segurar uns aos outros, né, dentro desse processo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, aqueles que se inscreveram, né, e gostariam do certificado, peço que preencham esses formulários que estão aí no chat, aqueles, né, de GV que fizeram a inscrição pelo link do campus de GV, né, então peço que faça, né, preencha esse documento, né, e fazer esse convite, né, que a Flávia acabou de colocar, que ao longo da semana a gente tem outras atividades, tanto em nível institucional, da UFJF como um todo, mas também outras atividades aqui do campus de GV, né. A gente tem algumas ações que estão acontecendo nas redes sociais, e na quinta-feira também vai ter uma oficina que vai discutir estética negra nos espaços organizacionais, com duas mulheres negras incríveis e potentes, que é a Juliana, da UFS, e a Oline, que é a nossa aluna, né, economista, e aluna do curso de administração. Professor William, você quer falar? Muito rapidamente, né, só para pedir, aproveitar que vocês de GV estão aqui, principalmente a Flávia, para enviar para nós as atividades culturais, né, que seriam os vídeos que estariam produzindo, para a gente colocar na página do evento, no YouTube do evento, né? Tá bom? Aí só enviar para o endereço de e-mail. Então, porque eu acho que é você mesmo, né, Flávia, da atividade cultural Plug, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Um pouquinho antes dessa reunião, eu encaminhei o link, porque são vídeos um pouquinho pesados, aí já foi o link da pasta do Drive, tá bom? Se não conseguir, o senhor me retorna. Tá. A gente vai fazer toda a edição, né, e colocar na nossa página lá no YouTube, ok? Muito bom, muito obrigada, viu? Nada. Eu também queria agradecer a todos e a todas pela presença. Reitero meus agradecimentos à professora Mariana, à professora Flávia, ao professor Braulio, ao professor William, né? Eu ouvi o professor William falar que o professor Ivani vai palestrar, e não perco por nada, assim, eu estive em uma live junto com ele, é sempre um momento de aprendizado, o professor Ivani manda bem demais. E agradecê-los, né, por ouvir e para além de ouvir, compartilhar a realidade de cidades distantes, mas com cenários muito parecidos. Muito obrigado a todos, e eu coloco minha disposição para participar das reuniões enquanto forem à distância, né, depois a nossa distância física fica muito grande. Um abraço a todos. Pessoal, quem quiser, né, abrir as câmeras para que a gente possa registrar esse momento, né, para ficar... Vai estar disponível, né, no YouTube, como o professor William comentou, mas a gente pode também guardar. Sorriam! Bom, pessoal, muito obrigada a todos. Ah, voltou, Alessandra, peraí, sorri, Alessandra. Eu não. Então, frita. Oi? Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Espero que tenham todos uma boa noite. Depois do convite para o Ronan, fiquei mais, né, para além de todo esse debate da subcidadania, né, vi o lado, né, de um
super estudioso, né, e vivente dessa religião afro, né, e sem dúvida vai ser eu gostaria, numa próxima oportunidade, que a gente pudesse contar com você também para discutir esse tema. Então, muito obrigada a todos, pessoal, tenham uma boa noite. Mariana. Oi? Só para registrar também a presença da professora Catarina, no Departamento de Matemática, que está conosco aqui, professora titular do Departamento de Matemática, professora Catarina, só fazer o registro. Muito obrigada, William. Não, estou adorando, estou acompanhando tudo, eu já vim assistindo outras palestras que sempre o William divulga, e estou acompanhando, eu acho que deveria, não, eu acho que é uma pena que fica, às vezes, muito restrito somente aos, né, aos negros, assim, tem que divulgar mais, porque tem que mexer com a cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas são racistas não só por vontade própria, mas sim por desinformação, certo? Porque ainda vieram com aquilo dentro dela e talvez não tiveram, né, quem poderia dizer o contrário, certo? Eu acho que tem que fazer muito necessário, tem que divulgar mais. Toda vez que o William me manda, eu envio para várias pessoas, mas assim, sempre que ele me manda, hoje, por exemplo, como ele me mandou já em cima da hora, né? Um pouco, mas acho que não deu para as pessoas acompanharem. Mas assim, eu gostaria muito de poder ajudar a divulgar, eu acho muito interessante e é muito necessário. Se a gente quiser, como diz, se a gente quiser mudar o nosso Brasil, primeiro temos que começar mudando, né, a cabeça do povo, né, pela igualdade. Eu acho muito necessário. Muito obrigada, William. E a todos, né, e as palestras, parabéns mesmo, porque está muito bom as palestras. Obrigada, professora Catarina, e acho que, sem dúvida, isso é muito importante e o grande desafio que acho de todas as pessoas envolvidas nessas atividades é que os nossos colegas professores brancos estivessem aqui. Então, acho que tem sido um pequeno passos de formiguinha, né? Mas a gente precisa mesmo estender os convites, a gente precisa convidá-los, a gente precisa falar nas reuniões de departamento, precisa falar em todos os espaços, né, para que isso se amplie, né. A gente está numa universidade onde tem, né, uma universidade que em 2015 ou 14 fez uma campanha, né, onde estão os professores negros na universidade, e ficou conhecida, né, um destaque nacionalmente por fazer essa campanha. E a gente ainda tem um número baixo de professores na universidade. Então, papel dos sujeitos brancos educar a si mesmo, as suas comunidades, os seus alunos, e é ótimo, né, que a gente tenha mais pessoas brancas e que nas próximas a gente consiga um engajamento, né, maior também dos alunos. Bom, pessoal, muito obrigada a todos e a todas, desejo uma boa noite e espero revê-los em breve, quinta-feira à tarde, tá joia? Obrigado, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Boa noite, tchau.